Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 162, Dentro da Luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está em João 17:15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais do Teu Evangelho e também das leis de Deus. Muito obrigado, Senhor. Que nunca nos falte essa oportunidade bendita. Mas também queremos te rogar que nesses momentos vindouros, esses minutos que virão após a nossa prece, no momento do Evangelho, possamos nós receber esses bálsamos curativos para o nosso refazimento físico e espiritual. Que essas vibrações alcancem a todos os enfermos, Senhor, enfermos do corpo e da alma. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo o nosso encontro.
E graças vos damos por tudo, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, boa noite, companheiros, tudo bem? Vamos seguindo o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o item 30, que trata do ato de submissão e de resignação. O item 30 começa assim: quando nos acontece algo que é motivo de aflição, se procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência de nossa imprudência, imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma desventura é independente de qualquer participação nossa, ou é uma prova para esta vida, ou a expiação de uma existência passada. Nesse último caso, a natureza da expiação pode fazer-nos conhecer a natureza da falta, pois sempre somos punidos por aquilo que pecamos. Kardec, lá no início do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, ele já traz para a gente aqui no capítulo dos bem-aventurados, os aflitos, ele fala das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Ele divide as problemáticas da nossa vida em dois grupos, né? Um grupo, as causas estão nessa vida mesmo. E o outro grupo estão em vidas passadas, né? Então, ele aqui diz que se buscarmos, se procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência de nossa imprudência. Então, quando passamos por uma problemática, né, uma dificuldade, a doutrina espírita nos instrui, nos esclarece que devemos procurar no nosso íntimo, questionarmos a nossa consciência, se nós tivemos ou não participação, direta ou indireta, naquele problema. O que eu fiz que pode ter causado isso? Se eu não tivesse agido desse jeito, tivesse agido de outro jeito, eu estaria passando pelo que eu estou passando agora? Os espíritos dizem que a maior parte dos nossos problemas foram causados por nós mesmos, né? Aquilo que a gente não conseguir resposta nesta vida e verificar que não, eu não tive participação, parece até que é uma coisa de destino, que é uma fatalidade essa coisa ter acontecido, eu não tive participação. Então Kardec coloca isso como nas causas das aflições de vidas anteriores. Nesse caso, como ele diz aqui embaixo, ou é uma prova para esta vida, ou a expiação de uma existência passada. Pode ser uma prova para esta vida que eu mesma tenha solicitado. Então, não necessariamente eu posso não estar passando por uma determinada problemática e achar que é um karma, né? Que eu estou pagando pelos meus erros. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Joguei pedra na cruz. Ou uma expiação de existência passada. A gente está num planeta inferior. É normal que aqui tenhamos provas, expiações, problemas, sofrimentos, né? Mas, afinal, para que a gente tem que refletir para descobrir as causas dos nossos problemas?
Por que a doutrina espírita nos aconselha isso? Quando a gente faz essa reflexão e averigua que realmente eu fui o causador desses problemas que eu estou passando, de todas essas vicissitudes, eu paro de culpar outras pessoas, paro de culpar a Deus, o mundo, a sociedade, meu pai, minha mãe, né? E isso me ajuda no meu processo de resignação. Porque resignar-se é aceitar a vontade de Deus. E o que é essa vontade de Deus, né? Será que Deus quis, então, que eu sofresse, que eu passasse por esses problemas, que eu chorasse, né? A vontade de Deus, ela se faz através das suas próprias leis divinas. E entra aí a lei de causa e efeito, né? Onde nós semeamos e nós colhemos. É muito importante a gente entender isso. Que a partir do momento que eu entendo que uma determinada problemática na minha vida foi causada por mim mesma e que eu sou, né, o arquiteto do meu destino, então eu passo a escolher melhor as sementes que eu vou plantar, para que eu possa colher bons frutos lá na frente. É um processo consciencial, né, que ajuda no nosso progresso, no nosso amadurecimento espiritual. Resignar-se é aceitar essa realidade aí da semeadura e da colheita, sempre. Sempre, né? O Haroldo Dutra até brinca dizendo que tudo que nós fazemos, o nosso perispírito tira uma foto. Se eu magoei alguém, o perispírito tira uma foto. Se eu tirei a vida de alguém, ele tira foto. Se eu fiz uma boa ação, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, eles ficam guardados no nosso cérebro perispiritual. Né? Não tem ninguém anotando do outro lado, num bloquinho, tudo de bom e tudo de ruim que eu faço, para depois fazer essa compensação. Está tudo gravado em nós mesmos. E aceitar essa realidade da semeadura, né, e da colheita é aceitar essa realidade, mas para vencer essa realidade. Eu estou colhendo maus frutos, né, porque eu plantei sementes ruins. Mas aí o que eu faço? Sento e choro comendo esse fruto ruim? Ó dor, ó vida. Não. Resignar-se é uma coisa ativa. É uma postura ativa. Eu entendo, eu compreendo, eu aceito, mas eu vou fazer o que eu puder fazer para melhorar essa situação. Né? Porque é certo que nós reencarnamos, né, para quitar os nossos débitos, aparar as arestas, né, para aprender com as dificuldades, né, e com isso evoluirmos, é claro. Mas a gente não reencarna só para se ver frente a frente com esses problemas, para fazer a colheita dos frutos ruins. A gente encarna também com um grande potencial de praticar o bem. A gente reencarna com essas infinitas possibilidades, aí, com recursos preciosos de trabalho no bem, de divulgação do bem, né? De fazermos luz em nossa própria consciência. Então, falando em resignar-se, né? Fica aí um questionamento para a gente se fazer. Como tenho reagido diante de uma aflição ou sofrimento?
Primeiro eu choro, me desespero, me descabelo, depois eu culpo todo mundo, depois eu paro e penso. Como é que eu tenho reagido? A princípio, assim, logo de cara, né? Porque a resignação, a característica dela, como nós falamos antes, é dela ser algo que nos impulsiona a proatividade, né? De melhorar a nossa situação. E uma criatura resignada, ela não perde tempo reclamando. Será que eu tenho reclamado? Que às vezes a gente fala com alguém assim, fulano, para de reclamar, você está reclamando muito. Aí a pessoa fala assim, eu não estou reclamando, eu só estou comentando. Será que eu tenho questionado seriamente a minha consciência, a ponto de me conhecer verdadeiramente, para saber se eu estou reclamando ou comentando sobre as coisas ruins que me acontecem? A resignação é um processo bonito, ela ajuda na nossa mudança de roupagem, né, do homem velho para o homem novo. E como é que eu consigo ser uma pessoa resignada? Tá, eu já entendi o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que, quando me acontece um problema, eu tenho que pensar se esse problema foi causado por mim nesta vida, né? Ou se eu realmente não tive participação. Embora eu tendo ou não participação direta como causa do problema, se não foi nesta vida, foi na outra, nós sempre participamos de tudo que nos acontece, né? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, se eu verifiquei que uma das causas do meu sofrimento foram as minhas atitudes, isso me faz compreender melhor, né? Me faz aceitar a vontade do Pai, me faz impulsionar para frente para tentar modificar as coisas, né? Me faz reclamar menos ou não reclamar, que é o objetivo, né? Mas será que para ser resignado, o Evangelho do Cristo não nos ajuda muito? Ou totalmente? Quando eu começar a entender, né, o que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo e a si mesmo. Quando eu entender o que é o perdoar 70 vezes 7. Quando eu entender como é que eu consigo amar um inimigo. Quando eu entender melhor sobre mansuetude, humildade, fraternidade, caridade. Então, com certeza, né? Com certeza. O Evangelho do Cristo é que nos dá essa capacidade de resignação. Porque a resignação, ela tem que passar por um consenso do coração. E aí, à medida que a gente vai interiorizando os ensinamentos do Cristo, fica mais fácil a gente conseguir essa resignação. Continuando. No que nos aflige, geralmente vemos o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis que podem advir. O bem muitas vezes é consequência de um mal passageiro, como se consegue a cura de um doente por meios dolorosos empregados para obtê-la. Em todo caso, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que nos sejam prestadas contas e que estas palavras do Cristo também nos sejam aplicadas. Bem-aventurados os que sofrem,
quando estamos passando por um problema, por um sofrimento, a gente só consegue enxergar aquele problema, aquele mal, né? Aquela coisa ruim que está nos acontecendo. A gente não consegue enxergar que lá na frente muita coisa vai melhorar, vai clarear devido a esse momento de dificuldade que você está passando. O Espiritismo nos ensina muito a refletir sobre essa questão. Somos até mal interpretados, né, por outras pessoas que dizem que os espíritas fazem apologia ao sofrimento. Não é isso. Se passamos por um sofrimento, por uma problemática, que é inevitável passar nesse planeta de provas e expiações, é essencial, é importantíssimo que tenhamos essa consciência, que durante esse período desse sofrimento, seja uma doença, um desemprego, uma tristeza, um abandono, uma falência, né? Qualquer coisa do gênero, é importantíssimo que a gente faça as nossas reflexões, que a gente analise, né, as atitudes que nos levaram a isso. Ou se a gente não entender no momento, muitas vezes a gente não consegue mesmo enxergar lá na frente o que virá de bom. Que a gente confie no Pai, confie na vontade de Deus. Porque se a gente está passando por aquilo, é para o nosso melhoramento, é para o nosso amadurecimento. Porque o sofrimento sempre nos faz amadurecer. Sempre quando nós fazemos essas reflexões, né? Quando nós mantemos o nosso equilíbrio, a nossa resignação. Porque muitas pessoas passam pelos sofrimentos, infelizmente, e não aprendem nada. Outras se revoltam mais ainda, né? Então o Espiritismo nos esclarece que durante os nossos sofrimentos façamos essas meditações e confiemos em Deus. Vou citar outra historinha do Dr. Haroldo, né? Em que ele cita aquela história que ele sempre conta de Francisco de Assis, né? Que ele bate numa porta, não abrem para ele, né? Estava de noite, frio, ele bate em outra porta, também não abrem para ele. Até que já anoiteceu, não tem mais onde ficar, não tem mais quem ajudar, e ele começa a pular, feliz da vida, e o discípulo pergunta: por que você está feliz, Francisco, não sei o quê? Ele falou: meu filho, porque agora nós estamos 100% nas mãos de Deus. Isso é muito legal. Quando estivermos passando por um momento doloroso, em que a gente não tem mais o que possamos fazer, aquela frase, né? Entrega para Deus. Estamos 100% nas mãos de Deus. Quer coisa boa, coisa melhor do que isso, né? De estar 100% nas mãos do Pai. Aqui no final, ele fala: bem-aventurados os que sofrem. Mais uma vez, precisa ser interpretado de uma maneira bem clara, né? Porque o que o Cristo quis dizer com isso? Felizes os que sofrem. Jesus fica feliz e acha que é bom, é maravilhoso você sofrer? Não nesse sentido que a gente pensa. Mas se através do sofrimento eu estou amadurecendo espiritualmente, ou se eu estou resgatando antigos, né, débitos do pretérito,
ou estou me melhorando como pessoa, é claro que eu sou uma bem-aventurada. Não é? E aí, outro questionamento para a gente fazer a nossa consciência, né? Tenho sido resignado ou conformado diante das aflições? O que eu faço, né, quando me aparece um problema? De repente eu acho que eu estou sendo resignado, mas eu não estou fazendo nada para sair daquela situação, nada para melhorar. Então eu estou sendo conformado. Como tem sido a minha atitude, a minha postura? Eu tenho reclamado? Ou eu acho que eu só faço comentários? É um questionamento de fórum íntimo, né? Para cada um de nós. Para finalizar, a doce mensagem aí de Francisco de Assis, a prece que ele diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Só para lembrar aí de um recurso importantíssimo nas nossas vidas, que é a prece, em que nós podemos pedir: Pai, dai-me força, fortalece a minha fé, dai-me coragem, Pai, nesse momento de dificuldade, de tristeza, de sofrimento. Me ajuda a ser resignado, né? Me ajude a mudar, modificar essa situação. Dai-me sabedoria, né? Enfim, que possamos incluir essas palavras mágicas e cheias de luz nas nossas preces para conseguirmos a tão desejada resignação diante dos problemas da vida, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje. Por essas orientações que só tem como intuito, Senhor,
de nos ajudar a nos melhorar e caminhar para frente e para o alto. E que possamos nos tornar pessoas melhores, dignas de sermos reconhecidas como teus discípulos. Muito obrigado, Senhor. Mas queremos te rogar que nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Mas também que essas vibrações que nos rodearam o tempo todo de amor e de paz, de equilíbrio, se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Que sustente a cada um dos nossos irmãos enfermos, que tiveram seus nomes aqui, ou que passaram pelos nossos pensamentos, mas também que alcance aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nas ruas, enfim, Senhor, onde tiver um irmão em Ti, que eles possam ser agraciados com essas bênçãos. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.